Gente, eu vim aqui, pode sentar, pode sentar. Eu quero conversar com vocês. Eu quero conversar com o pessoal. Sabe por quê? E nessa conversa, nós vamos ter um conhecimento bíblico, porque é preciso que a gente converse um pouco. Até não me dou muito com o microfone, não, mas eu vou falar. Eu vou começar a falar. Se vocês tiver qualquer coisa que eu não entenda, dá um sinal com a mão, eu paro e explico direitinho para vocês, tá bem? Olha, nós vamos começar por Isaías, no capítulo 6. Por quê? Deus precisou de um profeta. Um profeta que tivesse coragem, tivesse ânimo. E ele olhando de lá do céu, olhando da terra, ele viu Isaías. Mas Isaías não era profeta. O que Isaías era? Isaías era um homem de língua pesada, falando o que não precisava, e morava no meio de um povo de língua pesada também. Amém? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. E depois que eu falar um pouquinho de Elias, então eu vou entrar num assunto muito sério. Num assunto de um anjo que não morava no céu. Já viu isso? Já viu, irmã? Não viu? Já viu? Um anjo que não morava no céu. Mas vamos ver. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele viu o Senhor. Ele viu Deus assentado no alto e sublime trono. E sua glória enchia a terra. E os serafins são anjos, estavam acima dele. E diziam para o outro: Santo, olha, vamos aprender isso aqui. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Olha bem, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então ele ficou vendo os anjos falando essa maravilha. O santo olhava para o trono de Deus e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? E ele ficou vendo. Vamos ficar de pé? Um pouquinho. Vamos supor, olha, ali está o trono. E vocês todos vão falar comigo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então vamos ver. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Pode sentar, Deus abençoe. Isso os anjos cantam diariamente no céu. Vamos ver aqui agora. O que ele fez? Ô pastor, vem cá. Lê aqui para mim que a luz está bem escura. Os serafins estavam acima dele e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriram o rosto e com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Olha bem, cada anjo tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés e com 2 voavam. Continua. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O que Isaías falou aí, irmão?
E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo. Olha bem, repara bem o que ele fala para Deus. Porque eu sou um homem de lábios impuros. E lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amém. Fica aqui comigo, irmão. Não vai embora, não. Então tá bom, então. Vou ficar ajudando o senhor aqui. Ajudar eu, porque ele viu uma coisa maravilhosa. Então ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito. Ele morava no meio de um povo de impuros lábios. E os olhos dele, naquele tempo não usava óculos não, né, irmão? Então, os olhos dele viram o Deus dos exércitos. É sobre os exércitos de Deus que eu quero falar para vocês. É sobre os exércitos de Deus, porque muitas vezes nós não sabemos que Deus tem exército no céu. A gente pensa que Deus é lá sozinho. Pastor, nós fica pensando que Deus está lá sozinho no céu. Não está sozinho, não. Está junto com milhares de anjos. Milhares de anjos. Até se for ver o tempo que der, talvez não dê tempo de eu falar tudo. Agora, Deus está lá. Vem cá, pastor. Continua lendo aqui, vai. Amém. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha, amor, ele caiu fraco, enfraqueceu de um jeito e foi perecendo, porque ele habitava no meio de um povo mau. E ele também não era boa gente, não. Continua. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Olha, um anjo daqueles de 6 asas voou para o altar, onde estava um braseiro muito grande, pegou uma brasa viva com uma tenaz é um negócio de espécie de um alicate, e veio. Isaías estava lá fraquinho. Ele pegou, queimou a boca de Elias. Queimou a boca de Elias. Mas Elias não sentiu o queimar, não. Por quê? Vamos ver o que aconteceu? E com ela tocou minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amém. Olha que beleza. Foi tirada a iniquidade dele quando aquela brasa tocou, e perdoados os pecados. Acabou o pecado do homem. Acabou o pecado. Isaías agora levantou forte. Levantou, preparado para o que desse e viesse. Ele estava preparado. Amém? Vocês estão entendendo? Estão entendendo direitinho? Isso foi a escolha de Isaías. A escolha, viu, irmão? A escolha de Isaías, porque ele não era profeta, não. Ele não tinha religião, não. Ele não acreditava em nada. Ele só acreditou porque os olhos dele viram o Senhor dos Exércitos. Ele só acreditou por causa disso. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, gente, Deus aí fez uma experiência, fez uma prova. Falou, lá no trono, quem eu enviarei? Deus tinha que enviar um homem para anunciar o nascimento de Jesus, o crescimento e a morte de Jesus. Deus tinha que enviar um homem especial para aquilo tudo.
E veio. Deus agora e fala assim, quem eu enviarei? Porque precisava enviar para o povo. Isaías, irmão, precisava ir para o povo e falar o que era preciso, o que ele queria que falasse. Aí Isaías levanta, cheio de coragem, cheio de Espírito Santo, cheio de amor, e diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Palmas para Jesus. Envia-me a mim. Aí já não era mais Isaías. Não era mais Isaías. Aí era o profeta Isaías. Era o homem que Deus tinha mudado ele com um simples tocar de uma brasa. Não foi preciso que Elias orasse. Não foi preciso que Elias clamasse. Não foi, aliás, Isaías, não foi preciso que Isaías clamasse, falasse. Não. O simples tocar de uma brasa disse, pronto, sua iniquidade foi tirada e seu pecado perdoado. Já era um homem de Deus. Não era, não, irmão? Um homem de Deus. Mas só que agora nós vamos parar com Isaías. Depois nós vamos voltar a ler Isaías, vamos voltar. Agora vamos falar do anjo que não morava no céu. O anjo que não morava no céu. Vamos falar. Amém? Se vocês não entenderem qualquer coisa, dá um sinal com a mão. Irmão, vamos abrir nossa Bíblia, quem tem, em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Era um anjo do Senhor, um anjo fortíssimo. Lê para mim, irmão. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz, assim diz o Senhor Deus, tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Cheio de sabedoria, tu és um anjo, cheio de sabedoria e formosura. Continua, irmão. Estavas no Éden, jardim de Deus. Ele morava no Éden, no jardim de Deus. Olha bem, ele não morava no céu, não. Ele ia no céu cada vez em quando. Para ele era corista no céu. E ele tocava, ele cantava com milhares de anjos. Já imaginou o tanto de anjo no coral? Agora, aquela beleza. Continua, irmão. De todas as pedras preciosas te cobrias. Ele morava em casa de pedras preciosas. Pedras. Fala as pedras aí, irmão, não sei não. O sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ónix, o jaspe, a safira, a carbúnculo e a esmeralda de ouro. E se te fizeram os engates, ornamentos, no dia em que fosse criado, foram eles preparados. O dia que ele foi criado um anjo inteligente, bonito, cheio de sabedoria, cheio de formosura. Olha, um anjo, hein? Depois nós vamos ver o que aconteceu com esse anjo. Mas acontece, vem cá, pastor, vem cá. Olha, vocês reparem bem, ele era corista no céu. Então ele chegava, vem cá, irmão, deixa eu aparelho, vem cá. Quer ver o que ele fazia no céu? Olha, eu sou cheio de sabedoria, sou cheio de formosura. E vou ser outro Deus aqui. Você fica do meu lado? Você vai ser outro Deus? Eu vou ficar do seu lado, então. Vai ficar do meu lado?
eu vou ser outro Deus, você fica do meu lado? De jeito nenhum. Não, mas ele arrumou para ficar. Você fica do meu lado? Eu fico. E foi ficando. Alguns não ficavam, mas outros ficavam. Aí, ó. Ele não ficava, mas esse ficava, aquele ficava. Gente, e ele foi fazendo, arrumando. Que política infernal ele praticou, irmão? Já pensou nessa política? Gente, a política começou no céu. Continua a leitura lá, irmão. Agora você repara bem a leitura. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha, ele foi fazendo aquelas coiseiras até que se achou iniquidade, pecado nele, pecado naquele anjo. Sabia disso, irmão? Sabia? Continua, irmão. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, de pecados, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Amém. Olha, quantas coisas que ele arrumou, que ele aborreceu o nosso Deus. Ele encheu as paciências do nosso Deus. Deus falou para ele, você com tanta sabedoria, tanta, fazer isto. Continua, irmão. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Olha bem. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Vê o quanto aquele anjo era bonito. Veja, gente, deixa eu ver se a hora está passando. Veja o quanto aquele anjo era bonito. Continua, irmão. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Olha, ele era como uma lâmpada dessa. Ele tinha um resplendor no corpo. Ele tinha um resplendor fortíssimo. Aonde ele ia, era como uma lâmpada dessa, do tamanho de um anjo, voando aquela lâmpada grande. Aquela lâmpada grande, brilhante. Era cheio de sabedoria, cheio de formosura, cheio de beleza. Esse anjo não sabia o que ele estava procurando. Ele achava que ele ia ser outro Deus. Achava que ele ia ser outro Deus. Ele queria ser. Eu quero ser outro Deus. Olha, ele falou coiseira lá. Eu quero ser outro Deus. Vocês estão vendo, gente, o perigo? O perigo é que o inimigo quer ser, às vezes, ele desrespeita ao Deus de Israel, ao Deus Altíssimo, ao Deus soberano, ao Deus de todo mundo, porque ele quer ser igual. Ele quer ser... Sabia disso, irmão? Olha o perigo. Continua, irmão. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Amém. Ele fez tanto que Deus pegou ele e pôs por terra, jogou no chão. Vocês querem ver? Ó, irmão, Isaías capítulo 14. Vamos voltar lá no profeta Isaías? Vocês querem ver? Capítulo 14 do profeta Isaías, versículo 15. Lê para mim, irmão.
Capítulo 14, versículo 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que ele falou. Eu subirei ao céu. Ele já estava na terra. Irmão, ele morava em casas de pedras preciosas. Ele tinha o resplendor de uma lâmpada dessa. Mais ainda, ele tinha a maior sabedoria. Ele era um anjo aferidor no começo, ele era aferidor de medidas, ele tomava conta de todas as medidas no céu. Mas aí ele falou, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e subirei acima das mais altas nuvens, e me assentarei da banda do norte. Quer dizer, meu Deus, vocês estão entendendo, gente? Eu estou falando direitinho? Olha, se não entender, eu gosto de falar direitinho, eu nem uso o microfone, porque a gente vai falar mais claro. Acima das estrelas de Deus. Acima das estrelas de Deus, acima das mais altas nuvens, eu exaltarei o meu trono. Eu quero sentar lá no trono da banda do norte e ficar lá. Eu vou ser outro Deus. Tá bom, gente? E aí, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, irmã? O que aconteceu? Houve guerra no céu. Houve guerra. Vamos abrir Apocalipse? Capítulo 14 de Apocalipse. Houve guerra no céu. Quer ver? Houve guerra no céu. Capítulo 12, versículo 7. Lê para mim. Capítulo 12, versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel, os seus anjos pelejaram contra o dragão. Aí o nome dele mudou. O nome dele mudou. Já não foi mais anjo fulano de tal. Já foi para dragão. Lê de novo, irmão. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Lê aí, versículo 3. Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Olha, versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz, a fim de lhe devorar o filho. Amém. Só isso aí. Ele arrastou em sua cauda, fala que sua cauda, mas nos braços e na conversa, arrastou a terceira parte das estrelas do céu. Quem é as estrelas do céu? Anjos. Arrastou a terça parte. Vamos supor que lá tenha 1000 anjos. A terça parte são 300 anjos. Mas lá não tem só 1000 anjos, não. Tem muito mais. Nós vamos achar já. E ele arrastou para cá e fez demônios com ele, todos esses anjos que serviam a Deus. Amém? Gente, era um perigo danado. A gente, às vezes, não quer, deixa eu ver, senhor, às vezes a gente não quer ceder, mas o diabo tem muito poder. E ele não perdeu o poder dele, não. Ele perdeu a posição, perdeu o lugar, perdeu a autoridade. Mas o poder dele não perdeu, não. Por isso que o apóstolo São Paulo orienta a gente muito no tocante ao diabo.
Ele fala assim: resistir o demônio e ele fugirá de vós. E resistir como? Oração. Oração. Você tem que ter oração constante. Não é fácil, né, pastor? Um pouquinho que a gente... Você quer ver o negócio? Vocês vieram aqui para a igreja, estão ouvindo a palavra. Daqui um pouquinho vocês vão para casa. Chegam em casa, vocês tomam um cafezinho, um leite, e depois deita para dormir. O inimigo vai lá, rodeia a casa para um lado, para o outro, e aí, se tiver oportunidade, ele entra. E dá sonho ruim, dá mal ideia, dá mal pensamento, tudo quanto é coisa. E você, às vezes, não sabe por quê. É o inimigo que apronta tudo isso. Mas acontece que lá no céu sobrou anjos com fartura. Lá no céu sobrou muito anjo. Ele carregou só a terceira parte. Lá sobrou 2 partes ainda dos anjos. E vai o anjo daquele posar junto com você, crente. Com você, crente. O anjo passa a noite assim, ó, do lado da sua cama. O anjo passa a noite vigiando do lado da sua cama. Se o inimigo tentar entrar, você é crente, você crê em Deus, você foi batizado, aceitou ser um filho de Deus, aceitou, olha, nem sei, não dá nem para falar, né, irmão? Oh, glória a Deus. Agora, quer ver? Vamos saber quantos anjos ficou lá no céu? Só em um exército? Só em um exército. Sabe quantos anjos? Não sabe? Sabe, irmão? Vamos saber. Vocês estão cansados, gente? Eu vou parar. Hã? Porque já é 9 horas. Ó, 9h05. Lê Apocalipse, capítulo 9, versículo 16. Capítulo 9, versículo 16. Achou? Pode ler, irmão. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. É muito anjo, né? Aqui na minha Bíblia, tradução diferente, fala 200 milhões. Deus reservou aqueles anjos para ele. Vocês não vão cair porque vocês permaneceram fiel. A hora que vocês cansarem, vocês falam, eu paro, viu? Tá bom? Vamos ver outro exército de Deus? Agora, é Deus dos exércitos. Com S, é plural. É Deus dos exércitos. O dia que eu vier aqui, eu vou falar com vocês sobre talento. Talento é uma moeda. Quanto pesa essa moeda? 34 quilos. Já pensou, irmão? Você vai comprar uma coisa com 34 quilos. Talento, eu vou explicar para vocês, que é dons do Espírito Santo que o crente recebe. O crente recebe os dons do Espírito Santo. Mas acontece, deixa para lá, não vou falar dele agora não. Senão daqui a pouco a gente se perde. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 68, vamos ver outro exército de Deus. Vocês estão cansados, gente? Está cansada? Hã? Pode falar, está cansado, irmão? Está cansado, irmão? Está cansado, irmão? Está cansado, irmão? Eu vou parar. Salmo 68. Achou aí, irmão? Vamos ler o versículo 11. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Continua, irmão. Reis de exércitos fogem e fogem. Olha, reis
e exércitos, com S, muitos exércitos. Continua, irmão. A dona de casa reparte os despojos. Agora, vamos ler 16. Lê o versículo 16. Por que olhais com inveja, ó montes elevados? O monte que Deus escolheu para a sua habitação? 17 agora. Os carros de Deus são 20.000. 20. Lê de novo. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. Ó, é muito caro. É muito caro, irmão. Milhares de milhares, milhares de milhares de carros. Oh, glória a Deus. Hoje não dá tempo de nós falar tudo. Mas, outra vez que eu vier aqui, nós vamos continuar. Porque os exércitos de Deus é muito grande, é muito maravilhoso. Por que que o anjo achou que ele pegaria a terça parte do pessoal? Quer ver um negócio? Ele levou a terceira parte de anjos que compunha o coral de anjos. Ele compunha um coral de anjos. Então, Deus, um dia, aborrecido, que aqueles anjos foram embora, foram para os infernos, Deus falou para os outros anjos, vamos comigo, vamos descer na terra. Aí Deus pegou, regaçou a manga, Deus regaçou a manga. Irmão, prepara aí, Gênesis, versículo 26, prepara aí, regaçou a manga. Chegou num lugar que tinha água, tinha barro. Dá a mão para me ajoelhar aqui. Dá a mão aqui para me ajoelhar. Deus chegou lá num lugar que tinha água, barro, juntou um punhado de barro, fez uma bola. Juntou mais um punhado de barro, fez 2 braços. E os outros anjos dizendo para uns aos outros, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está fazendo? E Deus pega outro punhado de barro, fez o corpo. Deus pega outro punhado de barro, fez uma perna. Pegou outro punhado de barro, fez outra perna. E ali está ajeitando. Está ajeitando. Está ajeitando. Está ajeitando. Aí alguém fala, Senhor, o que é isso? Lê, irmão. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Palmas para Jesus. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Fez lá de barro, soprou no nariz, fez a alma vivente e nós estamos aqui. Só que graças a Deus, eu aceitei Jesus, ele aceitou Jesus, vocês aceitaram Jesus, a senhora aceitou Jesus, o senhor aceitou Jesus e nós estamos contentes com Cristo. Agora, o que falta agora? Falta nós passarmos para o Senhor e tornarmos anjos de Deus. Que eu queria que vocês vissem quanta maravilha nós podemos encontrar com Deus. Vamos agora fazer um voto com Deus. Vamos fazer um voto com Deus. Vamos permanecer firme com Deus, porque Deus, quando Ele castiga, também é para valer. Amém? Palmas para Jesus. Palmas para Jesus. Amém. Desculpa, você tomou muito tempo. É isso.